Vamos falar hoje da lei que ajuda no diagnóstico precoce, que é a Lei 13.438. Ela foi sancionada esse ano, em abril, e ela ajuda os pediatras a fazerem esse diagnóstico precoce no autismo, principalmente antes dos 24 meses. Então, são várias perguntas, uns questionários, que o pediatra ele evolui aquelas questões e depois, dependendo do grau da criança, ela é encaminhada para um neurologista ou psiquiatra para se terminar e se fazer o diagnóstico ou não. Isso foi muito importante. Isso é tão importante que agora a gente consegue fazer esse diagnóstico muito antes dos 3 anos, que a maioria dos pediatras falam, né? Ah, espera, cada criança tem seu tempo, aquela famosa frase. Não, agora já é de conhecimento geral que a gente pode fazer esse diagnóstico precoce, uma pré-avaliação, não que a criança ela já vai ser ou não autista, mas ela vai ser enquadrada num grupo de risco que precisa sim ser avaliado e levado para um especialista para depois poder ser feito o diagnóstico e aí sim iniciar o tratamento. Como eu falei ontem, seja ele com dieta ou não. A segunda parte que a gente combinou de falar hoje é para falar principalmente a diferença desse diagnóstico. Por que isso também aconteceu? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Tanto que houve uma mudança muito grande para os critérios do diagnóstico da DSM-4 e para a DSM-5. DSM, ela usa estatísticas e critérios de diagnóstico para fazer para todas as doenças mentais. Então, são vários critérios. Qual que é a principal diferença? Na DSM-4, eram basicamente 3 pilares. Ele englobava a interação social, verbalização e maneirismo. A gente fala de maneirismo. Então, falando um pouquinho de cada um. A interação social é aquela criança que não consegue interagir com outras crianças ou adultos e ela tem essa dificuldade de socialização. A comunicação verbal é aquela criança que não consegue se comunicar adequadamente, não tem a fala funcional, que a gente fala muito. E o terceiro seriam os maneirismos, seriam as estereotipias. Daí pode ser desde uma estereotipia vocal a uma estereotipia física ou comportamental. No caso de muitas crianças, no caso do meu filho, por exemplo, era uma estereotipia que ele tinha com a mãozinha, que ele andava e fazia com a mãozinha. Outras crianças têm estereotipia com os dedos, de ficar muito tempo assim com os dedos. Ou a própria lateralização do olhar também pode ser caracterizada como uma estereotipia. Qual foi a grande mudança para a DSM-5? Eles perceberam que eles estavam perdendo vários diagnósticos se eles botassem essa separação em tríade. Então, eles separaram agora que eu chamo de modelo bipolar. É um modelo que ele juntou a comunicação e a interação num grupo só. Porque a criança, às vezes, ela verbaliza, mas ela não consegue se comunicar. Então, eles colocaram tudo num quadro e no outro polo está a estereotipia, o toque, a mania, pensamentos subjetivos, tudo isso no outro polo também, que tem vários critérios. E uma grande mudança também desses dois, da DSM-4 para a DSM-5, é que na DSM-4 você tinha vários tipos de autismo e outras doenças englobadas no F84, que seria o autismo clássico, o Asperger e o transtorno do atraso de desenvolvimento, global de desenvolvimento. Hoje não. Hoje a gente já tem o autismo, o transtorno do espectro autista e o autismo leve, moderado e grave. E a partir desses 2 polos de avaliação, a gente consegue classificar a criança hoje se ela tem um autismo leve, em que ela precisa assim de uma intervenção, se ela está num autismo moderado, que ela precisa de uma intervenção mais sucinta, e no autismo grave, que ela precisa de uma intervenção mais justa e potente ali naquela hora. E isso também foi muito importante, porque a partir daí a gente também consegue pegar vários diagnósticos que antes não estavam sendo englobados na DSM-4. E é muito importante essa diferenciação dessa classificação, porque ela permite
englobar tanto mais crianças quanto às vezes crianças que estão entrando ainda no espectro. Então a gente pode fazer ainda um sistema de precaução. Então foi muito importante essa lei, né, do Brasil, a lei 13.438, que foi sancionada esse ano no Brasil. Ela acompanhou o desenvolvimento do diagnóstico no mundo e isso permite ajudar cada vez mais crianças. Então, amanhã eu vou falar de mais alguns questionários que ajudam a gente nessa avaliação. Já vou adiantando, uns dos que eu mais gosto é o CHET, que é o Checklist for Toddlers, Checklist for Toddlers. Ele é um checklist para crianças de até 3 anos. E também tem o MCHAT, que é adaptado para crianças de 18 a 24 meses. Então, não existe essa história, gente, que criança de 18 meses não pode ser diagnosticada. Se existe até um questionário internacional importante que pode estar ajudando no diagnóstico. O outro é o ATA. O ATA também é muito importante para ajudar a gente a mostrar esses sinais e sintomas que a criança pode estar ou não se enquadrando. E amanhã a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então deixa aqui seu comentário, a sua dúvida para falar um pouco dessa lei, se isso já está em vigor ou não, a dúvida que você está tendo no seu estado. Traga para cá a sua dúvida para a gente poder tentar ajudar você também. Compartilhe, essa informação tem que ser passada a todos precisam saber que é possível sim ser feito diagnóstico e hoje no Brasil isso é possível também, inclusive se está na lei. E um beijo para todos vocês, até amanhã. Beijinho, tchau, tchau.